O concurso dos Correios está se aproximando e eu vou fazer aqui com vocês uma super revisão para você arrebentar na sua prova. Mas antes, se você quiser baixar esse material para você resolver antes de ver as minhas explicações, o link está no primeiro comentário desse vídeo. Vamos começar? A primeira questão diz o seguinte: Joana contrata um advogado para receber o valor de R$ 200 mil sobre uma causa. O advogado consegue receber 80% desse valor e cobrou 30% de honorários do valor recebido por Joana. A quantia em reais que Joana receberá, já descontando o valor dos honorários do seu advogado, será de uma questãozinha de porcentagem. O valor da causa era 200 mil, mas foi dito que o advogado só consegue 80% desse valor. Então eu vou calcular 80 por 100, 80% de 200 mil. Posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Restou apenas esse número 1 embaixo e eu não preciso escrever. Então, para descobrir quanto dá o cálculo dessa porcentagem, basta multiplicar esses dois números. Se eu multiplicar 80 por 2.000, vai ficar 160 mil. Então é isso que o advogado consegue da causa, tá certo? Porém, foi dito que para ele conseguir esse valor, ele vai cobrar 30%. Então agora a minha preocupação é calcular 30% de 160 mil. Vou utilizar a mesma estratégia. 30% é 30 por 100 de 160 mil. Posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros e multiplicar o 30 por 1.600. Fazendo essa multiplicação, turma, dá 48 mil. Perceba que tem uma pegadinha nas opções. 48 mil está aparecendo aqui no item D, mas não é a sua resposta. Esse valor que eu acabei de descobrir é quanto o advogado cobrou da causa. Então o advogado vai ganhar 48 mil. Mas se você ler o comando da questão, está querendo saber quanto a Joana vai ganhar, já descontando os honorários do advogado. Então Joana vai ganhar quanto? Para saber, basta pegar os 160 mil menos o 48 mil de honorários do advogado. Fazendo essa subtração dá quanto, turma? Dá 112 mil. Então a gente marca o item E de esquistossomose. Acabei de resolver a primeira questão, 112 mil, item E. Deixa o like no vídeo. E para você que quer aprender muito mais sobre matemática, seja membro do meu canal para você ter acesso a benefícios exclusivos, hein? Vamos resolver a segunda questão. Um corretor de imóveis recebe o salário mensal da empresa em que trabalha sendo R$ 800 fixos, mais 5% de comissão do total de vendas que ele realiza por mês. No mês de fevereiro, esse corretor vendeu um total de R$ 580 mil. O salário que ele irá receber no mês será: preciso ter organização, eu sei que ele recebe um salário fixo de R$ 800, só que junto a isso ele vai receber uma comissão de 5%. Vou descobrir então quanto dá 5% do total vendido por esse corretor, utilizando a mesma estratégia de agora há pouco. Vou calcular então 5 por 100 de 580 mil. Sempre observando se eu posso cortar os zeros. Cortei 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Restou apenas o número 1 embaixo que eu não preciso escrever. Então, para descobrir aqui o meu cálculo, eu multiplico simplesmente o 5 por 5.800. Essa multiplicação, turma, vai dar 29 mil. Perceba que
Eu quero descobrir qual é o salário total desse corretor. Ele recebe um salário fixo de 800 e pelas vendas que ele fez, vai receber uma comissão de 29 mil. 800 mais 29 mil vai ficar 29.800. A gente encontra esse valor em qual item? Item C de cronotanatognose. Questão 2 respondida. Outra questão de porcentagem. Vamos seguir adiante. Para a realização de um serviço de alvenaria, 6 pedreiros trabalham 8 horas por dia durante 5 dias. 6 pedreiros trabalham 8 horas por dia durante 5 dias. Se esse mesmo serviço fosse realizado por 4 pedreiros trabalhando 12 horas por dia no mesmo ritmo, então o total de dias necessários para completar a obra seria igual a... Essa questão é uma questão de regra de 3 composta. Eu tenho várias grandezas, várias situações envolvidas. A dica para esse tipo de questão é você descobrir qual é a informação principal. A informação principal é o serviço que está sendo fornecido. Ele está fornecendo pedreiros? Não. Pedreiros é um recurso. Está sendo fornecido horas? Não. A quantidade de horas trabalhadas também é um recurso. Então, o que é que eu preciso analisar, pessoal? Eu preciso perceber que a grandeza principal é a obra que ele vai realizar, tá certo? Então, eu vou fazer assim. Vou escrever a quantidade de pedreiros, aqui a quantidade de horas trabalhadas, aqui a quantidade de dias. A grandeza principal é o serviço que ele está fornecendo, que é o de alvenaria, tá certo? Então, vou completar as informações. 6 pedreiros, trabalhando 8 horas por dia, durante 5 dias, conseguem realizar um serviço. Para realizar o mesmo serviço, agora em outra situação, 4 pedreiros, trabalhando 12 horas por dia, vão demorar quantos dias para concluir esse serviço? Então, eu organizei dessa forma porque a informação principal da questão tem que ficar à direita de todos, para eu usar uma dica que eu vou mostrar aqui. Então, quantidade de pedreiros não é a principal informação, porque pedreiros é um recurso. Os pedreiros estão sendo utilizados para fazer o serviço. Horas é um recurso. Eu estou utilizando as horas para fazer um serviço. Dias também é um recurso. Então, qual é a informação principal? É o serviço que eu estou fornecendo. Montei as informações desse jeito. Qual é a dica? Vem em linha reta. Quando chegar na coluna principal, sobe em cima. Venho em linha reta. Quando chegar na coluna principal, eu desço. É só me organizar dessa forma. E quem eu marquei, eu vou multiplicar. A parte de baixo, quem foi que eu marquei? 4 vezes 12 vezes x vezes 1. A parte de cima, quem foi que eu marquei? 6 vezes 8 vezes 5 vezes 1. Organizei aqui os números da nossa equação. E agora, professor? E agora eu vou multiplicar todo mundo que está desse lado. 4 vezes 12 dá 48, vezes x, 48x, vezes 1, continua dando 48x. Desse outro lado, como vai ficar? 6 vezes 8 dá 48. 48 vezes 5 dá quanto? Dá 240. E 240 vezes 1 fica 240, ok? Para descobrir o meu x, eu vou passar o 48 dividindo. Então, fica 240 dividido por 48. Essa divisão dá 5. Então, a gente marca o item E de esquistossomose. Mais uma questão respondida, a questão de regra de 3 composta. Vamos seguir adiante.
Questão 4. Um jardim foi dividido em 3 áreas proporcionais aos números 2, 3 e 5. Se a área total do jardim é de 160 metros quadrados, a medida da menor área equivale a... Sempre que você estiver diante de uma divisão proporcional, você vai usar a dica do SDM. Professor, o que é isso? Soma, divide, multiplica. Olha que moleza vai ficar. Eu tenho aqui os 160 metros quadrados. Vou dividir em partes proporcionais a 2, 3 e 5. 2 mais 3 mais 5 dá 10. Professor, beleza, e agora? Eu vou dividir. Vou pegar a área total, que é 160, e dividir por 10, que foi o resultado anterior. Aqui de cima, ó. 160 dividido por 10 deu 16. E agora, professor, e agora eu multiplico. Quem é que eu vou multiplicar? Cada valor desse, 2, 3 e 5, eu vou multiplicar por esse último resultado. Vou multiplicar o 2 por 16, o 3 por 16 e o 5 por 16. 2 vezes 16 dá 32. 3 vezes 16 dá 48. E 5 vezes 16 dá 80. Notem que tem 80 nas opções. Notem que tem 48 nas opções. Você não pode ser mão nervosa. Você não pode olhar para o valor e marcar o primeiro que você está vendo, não. Você tem que ler de novo o comando principal. A questão quer descobrir o menor. A menor área. A menor área que eu encontrei aqui foi 32. Então, a gente marca o item D de dicotômico. Questão 4, respondida. Material aqui de revisão para quem vai fazer o concurso dos Correios, que está se aproximando. Porém, esse mesmo material serve para outros tipos de concursos. Se você quer aprender tudo sobre matemática, seja membro do meu canal que você vai ter acesso a vários materiais exclusivos. O link está no primeiro comentário do vídeo, tá certo? Vamos embora para a questão 5. Uma barra de ferro, 20 metros de comprimento, será cortada em 40 partes iguais. Cada pedaço terá comprimento de... Notem que a informação inicial estava sendo dada em metros, mas a nossa resposta está em centímetros. E agora, professor, você vai precisar converter de metro para centímetros. Professor, essa conversão é fácil, eu sei fazer logo direto. Mas pode ser que alguém não saiba. E para isso tem uma dica. Você precisa conhecer essas unidades de comprimento. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Decímetro, centímetro, milímetro. Professor, vou ser sincero, eu não sei isso aqui decorado. E agora? E agora você pode lembrar dessa frase aqui, ó. KH de mais dói como a morte. Olha a dica. KH de mais dói como a morte. Lembro dessa frase e completo as informações. Todo mundo com a letra M. E aqui tem um Azinho, não esqueça disso. Completando todos com M. Professor, mas está em metros, o 20 que a questão nos deu, e eu quero transformar em centímetros. De metro para centímetro, 2 casas para a direita. Então, esse 20 aqui, eu multiplico por 100. Cada casinha para a direita é vezes 10. Se eu andei 2, vezes 10, vezes 10, então eu faço vezes 100. 20 metros para transformar em centímetros, basta multiplicar o 20 por 100, portanto vai ficar 2.000 centímetros.
Então a barra de ferro tem 2.000 centímetros e vai ser cortada em 40 partes. Basta eu dividir então por 40. Professor, e pode cortar um zero aqui? Pode de cada? Pode. Vou dividir então 200 por 4. Se eu quiser aqui separar, fica 20 dividido por 4. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. Subtraindo 20 menos 20, fica resto 0. Eu teria que baixar esse outro zero que tem bem aqui. Porém, não vai ter serventia se eu baixar esse zero, porque aqui é zero também. Então, basta eu acrescentar esse zero, a minha resposta, 50 centímetros, é o que vai ter cada pedacinho. A gente marca, então, o item B de Bulbasauro. Mais uma vez, lembrando, se você quiser baixar esse material, o link está no primeiro comentário do vídeo. Vamos para a questão 6, menino. Questão 6 diz o seguinte: um tanque possui 3/4 de sua capacidade preenchida com água. Se 2/3 da água é retirada do tanque, a fração que representa a quantidade de água restante em relação à capacidade total do tanque é: eu tenho aqui 3/4, eu vou retirar 2/3 desse valor. Então, esse valor eu vou multiplicar por 2/3. Notem que eu tenho 3 aqui se repetindo em cima e embaixo. Se eu quiser, eu posso cortar. Restou então apenas esse 2 que está aqui em cima e o 4 que ficou embaixo. Toda fração eu posso simplificar. Então, vou dividir em cima e embaixo por 2, porque é possível dividir ambos os números por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Olha a tentação do capiroto. Professor, tem um meio bem aqui. Eu vou marcar o item B, professor. Vou marcar o item B. Marque não, porque não é a nossa resposta. Ah, professor, é não? É não. Foi dito no texto que estava preenchido 3/4 do tanque. Esse 1/2 que eu estou vendo aí é a quantidade que foi retirada, menos subtração. Então, 3/4 eu tenho que subtrair, menos 1/2, para descobrir quanto restou. Porque se eu tinha preenchido 3/4 e estou retirando 1/2, para saber quanto vai restar, eu vou subtrair. Porém, turma, para subtrair aqui essas frações, eu vou usar uma estratégiazinha bem legal para as frações ficarem com o mesmo denominador. Eu estou vendo que aqui é denominador 4 e aqui é denominador 2. Qual é a estratégia, professor? Essa fração eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Vai ficar então, 3/4, que eu estou repetindo, menos 1 vezes 2. 2. 2 vezes 2, 4. Professor, mas por que você fez isso? Para ficar com o mesmo denominador. Porque se eu estou somando ou subtraindo frações com o mesmo denominador, basta eu repetir o denominador, que é 4, e fazer a conta que tem em cima. 3 menos 2, 1. Então, o resultado dessa subtraçãozinha aqui, deu 1/4. Tinha 3/4 preenchidos, tirei 1/2. Quando eu subtrair, o que é que restou aqui para a gente? 1/4. Então, a gente marca o item C de cetoconazol. Professor, por que você não deixou assim desde o início? Para treinar vocês em relação à simplificação de frações. Porque se fosse uma questão cuja resposta final fosse 2/4, você não poderia deixar 2/4 na resposta. Você precisaria simplificar. Então eu quis dar essa mensagem aqui para vocês. Tá certo? Questão 6. Respondida. Vamos embora, menino, para a questão 7. Um cubo tem cada lado medindo 3 centímetros.
Assinale a alternativa que apresenta a área total da superfície desse cubo em centímetros quadrados. Só ajeitando essa informação final, porque o estagiário errou na hora de montar o material, que é centímetros quadrados. Ninguém viu. Professor, o que é um cubo? É mais ou menos assim. Olha o efeito especial, que só tem aqui comigo. Olha o efeito especial. A questão disse que as arestas do cubo eram 3 centímetros. Então aqui é tudo 3. Tudo. Cada linha dessa que você está vendo é 3. Turma, só peço que vocês tenham cuidado, porque se a questão tivesse pedido o volume, seria o resultado da multiplicação desses 3 números, porque o volume é comprimento vezes largura vezes altura. Então, o volume 3 vezes 3 vezes 3 daria 27 centímetros cúbicos. Professor, tem 27. É a resposta? É não, porque a questão não quer o volume. A questão está falando a área total. Eita, professor, e agora? E agora que você vai ter que pensar um pouquinho aqui comigo. Eu quero que vocês vejam quantos quadrados eu uso para formar um cubo. Um desses quadrados utilizados, eu vou desenhar aqui fora. 3 centímetros, 3 centímetros. O cubo, ele é composto por quantos quadrados? Por 6. Tem um quadrado em cima, outro embaixo. Tá aqui, ó. Tem um à direita e o outro à esquerda. Tá aqui. Tem um aqui na frente e o outro lá atrás. Então, são 6 quadrados. Eu sei que para calcular a área de um quadrado, eu multiplico base vezes altura. Aqui eu tenho base 3 e altura 3. Para calcular a área desse quadrado, 3 vezes 3 vai dar 9 centímetros quadrados. Professor, tem 9. Tem, mas não é a resposta. Eu só descobri quanto é a área de um quadrado. A área total, ela é formada por 6 quadrados. Se a área de um quadrado é 9 e a figura é formada por 6 quadrados, então a área total vai ser 6 vezes 9, que vai dar 54 centímetros quadrados, ok? A gente marca então o item B de bucéfalo. Cuidado com a questão, hein? Falou área total. São 6 quadrados. Se eu calcular a área de um quadrado, eu já vi que era 9. Como eram 6 quadrados, 6 vezes 9, 54. E aproveitei a questão também para revisar para vocês como eu faço o volume de um cubo. O volume é só multiplicar comprimento, largura e altura, que foi a primeira situação que eu citei. Como a questão nada falava sobre volume e pedia na realidade a área total, eu montei da forma que vocês estão vendo aí, tá certo? Questão 7 foi. Vamos para a questão 8. E a questão 8 diz o seguinte: uma turma de 20 alunos está dividida em 15 que gostam de história, 12 que gostam de geografia e 9 que gostam de ambas. Assinale a alternativa que corresponde à quantidade de alunos que não gostam de nenhuma das matérias. Beleza. O estagiário cometeu mais um errinho aqui. Deixa eu ver. Duplicou aqui o enunciado. Mas não tem problema. Ninguém viu. Então a gente percebe que o texto é só a parte inicial. Beleza? Ó. Uma turma de 20 alunos está dividida em 15 que gostam de história, 12 que gostam de geografia e 9 que gostam de ambas. Assinale a alternativa que corresponde à quantidade de alunos que não gostam de nenhuma das matérias. Só isso. Então o texto estava duplicado, a gente ignora, tá certo, turma? É uma questão de conjuntos. E agora, professor, desenho aqui o primeiro conjunto, desenho aqui o segundo conjunto. Tenho as pessoas que gostam de história e as pessoas que gostam de geografia. Questão de conjuntos, começo a preencher pela interseção.
A informação que diz respeito a quem gosta das duas matérias ao mesmo tempo. No texto a gente percebe que a quantidade de pessoas que gostam de ambas, 9 pessoas. 9 pessoas gostam de história e geografia ao mesmo tempo. Professor, mas foi dito bem aqui que 15 gostam de história. Posso colocar o 15 bem aqui? Posso não, porque dentre as pessoas que gostam de história, já temos aqui 9. E agora, professor, coloco quem? Aqui eu coloco o número 6. Porque agora sim eu tenho as 15 pessoas. Ó. Como foi que eu cheguei nesse valor? É só pegar o total de pessoas que gostam de história, 15, menos o 9 que está na interseção. 15 menos 9 dá 6, ó, que está bem aqui. Vamos montar o outro conjunto. 12 pessoas gostam de geografia. Professor, vou colocar o 12 aqui, professor. Vou colocar o 12. Faça isso não, porque geografia já tem 9 pessoas. Para fechar as 12, está faltando 3. De onde veio esse 3, professor? É o total de pessoas que gostam de geografia, menos a quantidade que está na interseção, no meio. 12 menos 9, 3. Prestem bastante atenção. Já preenchi aqui os conjuntos. Vou somar essas informações. 6 mais 9 mais 3. 6 mais 9 dá 15. 15 mais 3 dá 18. Se você olhar para o texto da questão, foi dito que a turma tinha 20 alunos ao total. Mas eu somei aqui os conjuntos, está dando só 18. Para 20 está faltando 2 pessoas. O que é que significa essas 2 pessoas? Se essas 2 pessoas não estão dentro dos conjuntos, é porque são as pessoas que não gostam de nenhuma dessas 2 matérias, nem de história, nem de geografia. Professor, e elas gostam de quê? Não sei. Pode ser que não gostem de nada. Pode ser que só gostem de ir embora quando estão na escola. Enfim. E tem a de aqui tem sentimento. Questão 8. Respondida. Questãozinha de conjuntos. Cai muito em prova. Vamos para a questão 9. Um pacote de açúcar contém 1,2 kg. Se Joana precisa de 400 gramas de açúcar para fazer um bolo, após ela usar a quantidade necessária, o total de açúcar no pacote será de... Ei, mais uma questão de conversão. Quem acompanhou a questão que eu fiz agora há pouco, eu dei uma dica desse jeitinho aqui, ó. KH de mais dói como a morte. Se fosse conversão referente a comprimento, eu completaria todos com M. Mas não é comprimento, é massa. Então, completo. Onde tem M, eu vou completar com a letra G. Então, ó, quilograma, hectograma. Só preciso lembrar que aqui tem um Azinho também, não esqueça. Onde tem M, eu estou trocando por quem? Por G. Então, estou fazendo uma pequena adaptação na dica. Mas a dica funciona para todas as conversões que eu precisar. KH de mais dói como a morte. Aí eu só completo as letras correspondentes, tá certo? Professor, aqui está em quilograma. Eu vou transformar em grama. Beleza. De quilograma para transformar em grama, eu andei quantas vezes? 3 casinhas. Cada casinha para a direita é multiplicando por 10. Andei uma casa, professor, para a direita, vezes 10. 2 casas, vezes 100. 3 casas, vezes 1000. Então, esse valorzinho aqui, para converter, eu vou multiplicar por 1000. 1,2 kg vezes 1000 dá 1.200 gramas. Porém, Joana vai precisar de 400 gramas. Então, menos 400 gramas. Tinha 1.200 gramas, tirei 400. Restou 800 gramas. A gente marca, então, o item D de
desoxirribose. Mais uma questãozinha envolvendo conversão, que é a nossa questão 9. Vamos seguir adiante. Questão 10. Eita, professor. Questão 10 diz o seguinte: um reservatório em forma de paralelepípedo tem a base com as dimensões 1,2 de largura e 1,5 metros de comprimento. Para este reservatório conter 1.980 litros de água, sua altura deve ser, no mínimo, de... Vou desenhar aqui para a gente a figura. E é o seguinte, a informação que a questão está dando está em litros, ó. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se o volume que a questão está citando está em litros, é importante que as medidas simples estejam em decímetros. Por quê, professor? Porque quando as unidades simples estão em decímetros, se eu calcular o volume, vai ficar em decímetro cúbico. E sempre que o volume tiver em decímetro cúbico, automaticamente está em litros. Essa informação ela é muito importante. O decímetro cúbico corresponde a litros. Então o que é que eu vou fazer? Mais uma vez, para quem chegou agora e não viu, KH de mais dói como a morte. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. De metro, tá aqui o metro, para decímetro, é só multiplicar por 10. Ó, 1,5 vezes 10 dá 15. Então, 15 decímetros. 1,2 vezes 10 dá 12. Então, 12 decímetros. Converti em decímetros. Professor, mas eu não sei quanto vale a altura desse paralelepípedo. Exatamente, turma, é o que a questão quer. Eu sei que se eu multiplicar o 15 vezes 12 vezes a altura que eu não sei, tem que dar o volume que a questão citou. 1.980 litros. A partir disso, como eu faço para descobrir a altura? É só resolver essa equação. Quanto é que dá o 15 vezes 12? Dá 180H igual a 1.980. Para descobrir o H, eu passo 180 dividindo. Então, H vai ser 1.980 dividido por 180. Se eu quiser, na hora de dividir, posso cortar esse zero com esse. Então, dividindo 198 por 18, a altura vai ser 11 decímetros. Olha que elaborador de questão chato. Ele nos obrigou a transformar em decímetros para corresponder com a informação da questão, que era em litros, mas as respostas finais não estão em decímetros, estão em metros. Então a gente vai fazer outra conversão para marcar o item. Inicialmente eu fiz de metro para decímetro, agora eu vou fazer ao contrário, de decímetro para metro. Pense comigo, turma, se para converter para uma unidade que está à direita eu multiplico, vezes 10, vezes 100, vezes 1000, dependendo da quantidade que eu andar, quando eu quero converter para alguma unidade que está à esquerda, eu divido por 10, divido por 100, divido por 1000, depende da quantidade que eu andar. Então, se está em decímetro, quero transformar em metro, estou indo para a esquerda, uma unidade, eu divido por 10. Se eu dividir esse valor por 10, eu percebo que dá 1,1 metros. Ah, professor, mas nas opções não tem 1,1. Tem 1,10. Igual sovaco e axila. É a mesma coisa. 1,1 é o mesmo que 1,10. Tá certo? Então a gente marca o item C de cronotanatognose.